podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta. Para quem gosta de jogos, de videogame, o episódio de hoje é imperdível, porque a gente vai dar um mergulho nesse universo e trocar uma ideia sobre design de games. Quem tá aqui comigo é o Ricardo Mendonça, que é designer de games, e o Thomas Ishimura, que está no 5º semestre do curso de design de games. Bem-vindo, Ricardo. Conta aí pra gente como você chegou ao curso de design de games e um pouco da sua trajetória profissional desde a época da faculdade. Olá, pessoal. Eu cheguei no curso de design de games em 2007, mas na época tinham alguns cursos aqui em São Paulo, né? A gente tinha o curso da PUC e o curso da EMB Morumbi. Eu acabei optando pelo curso da EMB que eu tinha passado no vestibular, mas o meu interesse por jogos vem desde criança, né? Desde que eu era pequeno eu já tinha a intenção de trabalhar com jogos, porque já tinha tido contato com jogos de Game Boy, já tinha jogado videogame na casa de amigos, a gente jogou muito Nintendo 64. Então é uma coisa que me inspirava bastante, que juntava eu e meus amigos, a gente discutia. Eu sempre pensava em coisas que davam para fazer nesses jogos, né? Eu imaginava. A gente gostava muito de pegar alguns jogos multiplayer e ficar jogando com regras especiais, então é uma coisa que já é bem estimulante. E basicamente eu segui porque eu percebi que eu tinha esse impulso criativo, né? Logo depois que eu me formei, eu fui trabalhar com jogos educativos numa empresa do Sul. Então, são jogos que eles são voltados para a educação de crianças pequenas. E depois de trabalhar com essa empresa, eu trabalhei com uma empresa que trabalha com diversos tipos de projetos. Então, eles fazem projetos B2B, que são projetos interativos, né? E também tem projetos de jogos próprios, uma empresa aqui de São Paulo. E atualmente trabalho com jogos mobile, né? No jogo que ele tem um sistema parecido com esses gachas que a gente conhece, que você tem que colecionar personagens e tem uma certa progressão ali no treinamento dos personagens. E você, Thomas, como você foi parar no curso de design de games? Sempre gostei de jogos também. Joguei desde pequeno. Meus pais, meus tios, todo mundo sempre gostava de jogo. A gente jogava várias coisas, vários consoles. Daí eu terminei o ensino médio e tava aí meio sem rumo, né? E aí falaram, ó, tem essa faculdade aqui de jogos, talvez seja legal para você. E em 2021 eu entrei na Melies. É um curso tecnólogo. Então, são 2 anos e meio, né, de curso. E agora a gente terminou o TCC, já publicou ele no it.io, que é a loja de jogos indie, né? Agora eu estou no processo de saber de novo o que eu vou fazer, para que caminho eu vou seguir. Vocês dois mencionaram que o gosto pelo videogame como lazer foi um dos fatores que levou vocês ao curso de design de games, né? E isso, com certeza, é o que leva muita gente a fazer essa mesma escolha. Mas e depois que as aulas começam? Quais são as maiores surpresas em relação ao curso? Como que ele vai se desenrolando também? Para algumas pessoas pode ser turbulento demais, né? Porque uma hora você está no semestre que você está focado em desenhar, criatividade, expressão, enquanto em outro semestre você vai estar mais focado em programação, que é um aspecto mais abstrato, né? Diferente da parte artística, né? Que você está lá desenhando e fazendo uma coisa que é mais manual mesmo. Então pode ter esse choque, assim, para quem pegar um currículo que é um pouco diverso. Na época ele é um curso multidisciplinar, então a gente atacava todas as áreas da produção de jogos. Muitos artistas natos acabam se perdendo na parte da programação, muitos programadores acabam se perdendo nas partes de arte, porque é um ciclo que ele é intercalando, né? Isso, assim, pode ser bem exigente para quem está esperando, às vezes, um curso mais de boa, que você, vou ficar fazendo joguinho, vou ficar jogando o dia inteiro, sabe? Você vai fazer tudo menos jogar. Eu sempre gostei muito de jogar e quando eu comecei a estudar como eles funcionavam, durante o curso todo eu aprendi alguma coisa, eu falava, nossa, é assim que aquele jogo faz, é assim que funciona tal coisa, nossa, que legal, tal, eu queria pesquisar mais. Nada se compara a você jogar um jogo com uma experiência e você saber como que ela foi construída passo a passo. O primeiro semestre é muito mais focado na lógica, né, no conceito. Então a gente começou fazendo um jogo de tabuleiro. Porque a lógica de você pensar o design do jogo de tabuleiro, do design de sistemas de recompensa, tipo risco e recompensa. Quanto mais arriscada é uma coisa, maior a recompensa.
Então, essas lógicas de game design, elas acabam sendo compartilhadas, né? Tanto para jogo digital e jogo de mesa. Nos próximos semestres, eles vão seguindo muito mais próximo do que é fazer jogo digital. No primeiro semestre, você tem uma disciplina que é modelagem 3D, outra é arte 2D. Aí tem programação, junto com game design, entender as lógicas do jogo. E aí depois você continua vendo modelagem, mas você vê também uma programação um pouco mais avançada, e aí você vê um outro tipo de arte, você vê animação. Então a gente meio que vê várias partes diferentes ao mesmo tempo. Isso é legal, mas tende a ficar bem pesado, né? Porque o cara tem facilidade de programação, às vezes ele não tem facilidade em animação. E aí tem que fazer tudo. Dá uma passada geral, assim, por todas as etapas, né? De fazer um jogo. E durante todo o curso aí, você faz vários projetos. Tem uma disciplina que é focada em só produzir jogo durante o semestre. Tinha tendência a fazer projetos semestrais, né? Geralmente é um jogo, uma animação completos. Lógico que são jogos bem pequenos, né? Esses trabalhos são trabalhos em grupo, né? E trabalho em grupo eu acho que é praticamente 50% do desenvolvimento de jogos. Aproveitando essa questão do curso ter disciplinas bem variadas aí de animação, programação, desenho e também as várias etapas que envolvem a produção dos games, isso abriu bastante a mente de vocês em relação às possibilidades de atuação no mercado de trabalho? Eu sempre desenhei bastante, desde pequeno. Então eu entrei achando que eu ia seguir numa carreira de desenho, né? Crescer fazendo concept art, né? Que é arte conceitual de personagem ou ambiente. E fui seguindo. E aí durante a faculdade, assim, eu descobri que tinha umas áreas que eu não fazia ideia. Eu já gostava um pouco de animação, mas passei a gostar mais de animação. E eu descobri rigging, que é basicamente montar um esqueleto de um modelo 3D para você animar ele. E eu gostei também, e aí, durante a faculdade, eu pensava, putz, eu posso trabalhar com desenho, mas eu também posso trabalhar com rigging e animação. E aí, depois de um tempo, no nosso TCC, eu comecei a trabalhar com iluminação, voltada para o realista, né, que é o nosso jogo. E aí, chegou num ponto que eu não sei mais, sabe, são várias coisas legais, eu não sei o que seguir. Agora, tem que decidir. O curso ele tem justamente essa variedade na grade curricular, porque dentro da indústria de jogos a gente tem diversas profissões. E no meu caso, o que eu descobri, mais é o gerenciamento de projetos, né? E a coisa mais legal do projeto de jogos é que quando a gente está fazendo um jogo é uma construção coletiva, né? Então tem muita, o artista teve essa ideia, ele está imaginando de repente fazer um cenário que tenha um tipo específico de iluminação. Aí você vai lá, conversa com o artista, entende por que ele está pensando naquilo. Fala, beleza, ele estava pensando naquilo porque a pessoa que fez um roteiro ali tinha mencionado uma situação específica com o personagem. Aí você vai pegar esse conceito que o artista estava pensando, chegar para o cara do roteiro e falar, olha, o artista está imaginando mais ou menos esse tipo de situação, com esse tipo de background, iluminação, você acha que condiz com o momento que os personagens vão estar envolvidos, por exemplo? Aí o roteirista vai falar, acho que isso faz sentido, não faz tanto sentido, pega essa informação e leva depois para o game designer. Pegar, o artista está fazendo então essa situação, com essa iluminação, nesse momento do roteiro. Você acha que isso vai quebrar ou não a imersão do jogador? Você acha que faz sentido? Essa parte de organização é uma parte que eu descobri que eu acho que adiciona muito ao projeto. E além dessas funções que vocês acabaram de mencionar, o profissional formado em design de games pode atuar também em quais outras posições na indústria de games? Então você tem o pessoal que trabalha com arte, vai ter modelador 3D, animador 3D, vai ter inúmeras especializações só nessa parte visual, inclusive até para interface, né? Então você pensa nos botões, os menus, isso é uma especialização dentro do universo dos jogos. Ainda falando sobre a arte, a parte da música e do som, né? Também existem especializações só para a sonorização dos jogos, para trilha sonora, parecido com o que acontece na indústria do cinema, né? E na parte da lógica, principalmente dos jogos digitais, né? Tem as especializações técnicas de programação, e mesmo na área de programação, né, tem também as suas ramificações. Tem programadores que trabalham só com áudio, tem programadores que trabalham só com efeitos visuais, tem programadores que estão mais focados nessa parte da interação do jogador com o jogo, né? Então, tipo, as regras do jogo, fazer com que tudo aquilo aconteça da forma como foi determinado. E a gente tem também o game design. Ele é uma espécie de uma mistura de projetista, né, com o artista. Então, você tem uma pessoa que ela tem essa função de encabeçar mais ou menos qual que é o roteiro ali do jogo, né?
sobre o que ele vai se tratar, quais vão ser os elementos que vão estar, quais vão ser as regras do jogo, quais são os tipos de desafios que vão estar envolvidos ali no jogo. Ele tem esse papel de fazer essa formatação da ideia. Você também tem depois um trabalho de acompanhamento, né? Que é ver como essa ideia se desenvolve e fazer as correções ali de percurso. Então, você imagina que um game designer é uma pessoa que vai ser uma pessoa criativa, que vai ter essa capacidade de conceber novos jogos e de configurar, descrever essa ideia, né? Faz essa ponte entre todas as áreas do projeto. Então, por isso que eu digo que também é um projetista, porque a gente meio que imagina ali a estrutura da ideia e vai fazendo as conexões conforme o projeto vai avançando. Tem designers que têm habilidades mais visuais, tem designers que têm habilidades mais técnicas. Eu, por exemplo, sou um designer que tem uma habilidade mais técnica, então uma facilidade maior com mexer com as engines, mexer com planilhas, que é o que o pessoal mais me pede, porque todo mundo odeia mexer com planilhas, né? É uma área muito abrangente, tem muitas opções diferentes. Não precisa ficar preso na ideia de que não, eu vou começar a trabalhar com isso, é isso que eu vou trabalhar pro resto da vida. Assim, existem muitas oportunidades diferentes, muitas coisas que vão se abrindo. Pode ter certeza assim, que vai ter uma área que você se encaixa melhor e que você provavelmente não sabia que existia. Umas áreas assim muito específicas, tipo o cara que grava áudio para jogo, aí o cara tem que ir lá com o microfone e ficar gravando áudio. Eu conheço bastante gente que trabalha bons cargos na indústria de jogos e não se formou, estudou sozinho e coisas desse tipo. Conversando com o diretor da faculdade, ele sempre ajuda os alunos nesse sentido, né? E aí eu falei para ele, se eu fizer uma faculdade assim, renome absurdo lá fora, tipo Harvard, importa alguma coisa? Ele falou, não importa. O cara vai pegar, ele vai ver sua ficha ali, ele vai ver seu portfólio, e às vezes ele passa pelo seu currículo e fala, putz, esse cara estudou em Oxford, legal, mas deixa eu ver o portfólio dele. Porque tem muito trabalho, e isso em estúdio grande acho que é muito forte, que você tem um prazo para cumprir. E é isso. Você precisa do cara que entrega o que você quer que ele entregue nesse prazo. Se o cara se formou em uma faculdade absurda, mas ele não consegue entregar isso, então ele não é um profissional que vai servir para esse trabalho. Então, o principal deles é esse portfólio. Ele consegue entregar isso nesse tempo, então, perfeito. Ele é um bom profissional, ele consegue conversar com as outras áreas, ele consegue se dar bem no trabalho em grupo, então, perfeito. O diploma, ele não tem um peso muito grande. Ou, geralmente, quando a pessoa tem uma graduação, né, seja em jogos ou em outras áreas, criam essa sociabilidade, essa habilidade de se comunicar, né? Então, eu acho que se você tem a oportunidade de fazer um curso, eu acho que vale a pena, porque vai te colocar nessa vibe, nesse ritmo, né, de trabalhar em grupo e estar compartilhando suas ideias. E para vocês desenvolverem seus projetos, onde vocês costumam buscar referências? O que ajuda vocês a se inspirar, né, para ter novas ideias, para aplicar nos jogos também? Do meu ponto de vista, na parte do design dos jogos, eu, pelo menos, sou uma pessoa que sou muito curiosa em relação a sistemas, né? Então, qualquer coisa que funcione de uma forma meio sistemática, eu tenho curiosidade. Eu sou muito nerd, essa que é a verdade, né? Então, documentários sobre espaçonaves, sobre fábrica, eu gosto de assistir essas coisas. Eu gosto de ver documentários sobre o processo criativo. Obviamente, a gente se inspira também muito em jogos, né? Trabalhos de colegas. Se você souber onde procurar no YouTube, você acha muita coisa legal. Uma das principais fontes que eu uso é o GDC, que é uma conferência de desenvolvedor de jogo. E nessas conferências eles sempre fazem palestras que, assim, tem umas palestras muito legais. Tem uma coisa muito básica, que ele explica mais ou menos o básico, e tem coisas muito específicas. São inúmeras palestras de várias pessoas importantes da indústria que você consegue aprender bastante. Mas se você tem a oportunidade disso, né, vai em evento, vai em Game Jam, vai tudo que você puder, porque é importante. Tem alguns canais mais específicos que eles começam a destrinchar o jogo e dizer como é que funciona tal coisa. Tem alguns documentários que explicam como é que o jogo foi feito. Tem gente que replica jogo e aí ele mostra mais ou menos a lógica. Tem bastante livro de roteiro, de game design, de level design. Eu jogo outros jogos, fico jogando o jogo, quebrando a cabeça, falando, nossa, como é que o cara fez isso aqui? Como é que isso aqui é feito? Como é que o personagem anda de tal jeito, tal, como é que ele pula?
Outra coisa que eu gosto de ler bastante sobre filosofia, porque aí você começa a fazer um questionamento de como que o mundo funciona e isso te dá ideias de possibilidade de como você poderia trabalhar jogos com dinâmicas diferentes, mecânicas diferentes, né, outras regras. E como estão as oportunidades na indústria dos games? Tem muita vaga? Um profissional como eu, um designer de jogos, que é bem específico, geralmente no equipe você vai ter 3, 5 no máximo. É uma profissão que tem uma demanda muito menor. Então, se você quer trabalhar com o design de jogos específico, prepare-se para brigar, porque vai ser difícil de conseguir o seu primeiro emprego. Mas para as outras áreas, né, programação e ilustração são coisas que geralmente são mais acessíveis justamente por ter uma demanda maior, né? Principalmente pelo pessoal do 3D. Programação também acaba sendo muito versátil, né? Porque acaba entrando em diversos setores de uma empresa. Eu vi vários colegas meus indo para estúdio de produção de jogo. E eles contratam principalmente modelador. E a modelagem 3D é uma parte que eu vi sendo muito presente. Tem muita gente que também vai para as áreas do freelance. Tem muito artista conceitual, muito modelador que trabalha assim também. E o ponto principal, assim, independente da profissão que você pretende exercer dentro da indústria de jogos, né, o fator mais determinante é o seu portfólio, né? Então, todos esses projetos que foram feitos durante a faculdade eles pesam bastante, principalmente de designers, então é uma coisa que a gente olha com bastante atenção. No caso do game design em específico, a gente olha bastante pelo que a pessoa já conseguiu realizar em termos de protótipo, como que ela demonstra as ideias que ela tem, né? Como que ela documenta isso. Então, ver se existe um raciocínio que é global, assim. Mas também, se você domina inglês, domina outras línguas, existe também muita oportunidade para trabalhar remotamente ou até em outros países. Quando você vai fazer jogo em time pequeno, cada integrante ele tem um peso maior, né? Ele precisa saber de mais coisa e os conhecimentos começam a ficar mais abrangentes. Quando você está trabalhando num estúdio muito grande, pô, a sua função fica muito mais específica. Então, se você não sabe programar nada, e estiver trabalhando num estúdio de 3 pessoas, pode ser um problema. Se está trabalhando num estúdio de 1000 pessoas, fica mais tranquilo, porque você consegue focar mais numa coisa específica. Inclusive, complementar o que o Tom falou, se você tiver curiosidade, assim, pensar num jogo que você gosta muito de jogar, dá uma olhada ali nos créditos de quem fez o jogo, quantas pessoas tinham por divisão. Se você for pegar uns jogos maiores, assim, você vai perceber que os times de design podem chegar a 15, 20 pessoas, né? E quando em jogos menores, principalmente jogos independentes que a gente encontra bastante na Steam ou no itch.io, você vai ver que normalmente é um game designer. Muitas vezes esse designer pode assumir funções diferentes, né, como o Tom falou. Acontece às vezes também casos assim raros do programador que também sabe desenhar, então ele faz as duas coisas. Depende muito da escala do projeto, né? E cada projeto, conforme ele vai aumentando, ele vai tendo de fato uma necessidade, uma complexidade maior que precisa ser tocada por mais pessoas. O Ricardo comentou dessa questão das oportunidades de trabalho remoto, né? No mercado de games é muito comum essa modalidade, né? Já que vocês ficam muito tempo aí em frente ao computador, né, e tal. Todas as empresas oferecem vagas no formato de home office? As empresas menores geralmente elas têm uma flexibilidade maior, porque os projetos não são tão grandes e tão caros, né? Os lançamentos não são um compromisso tão gigantesco, né? Porque, na verdade, quando a gente está falando de empresas grandes de jogos, a gente está falando de empresas muito grandes. Geralmente vão pedir esse compromisso mais presencial, né? Isso mesmo que o Ricardo falou, né? Eu vejo muitas vagas para estúdio pequeno, remoto. Desses estúdios pequenos, você tem bastante oportunidade de trabalhar fora do país, né? Só no computador. E aí, estúdios maiores, eles pedem o modelo híbrido ou eles pedem o remoto. Tem sempre uma descrição na vaga, assim, né? A gente aceita o remoto, mas prefere que você esteja aqui. E na parte da interação com a equipe, assim, é muito mais produtivo se está todo mundo no mesmo escritório, no mesmo ambiente, sabe? Então, acho que as empresas que conseguiram ir para um caminho mais híbrido estão com um arranjo bem interessante para fazer essa parte da comunicação, né? E mesmo da sociabilidade, né? Quando a gente está fazendo jogos, a gente se envolve muito com o projeto, a gente se envolve com as outras pessoas. É uma diferença absurda. A diferença que você faz de contato, de conversar com uma pessoa, de ter uma oportunidade, assim, não tem comparação. E a vida de quem trabalha com games é muito corrida? Tem muitos prazos apertados, correria para entregar os jogos? Como que faz
para administrar a agenda? Tem muito disso também, de passar muitas noites em claro para entregar algum projeto também? Se você não se planejar bem nos seus projetos, você vai ficar muito corrido e você vai ter que trabalhar muito e vai ser um inferno, vai ser uma dor de cabeça. Mas se você tira o começo do projeto para se planejar, você olha e fala, tá, que equipe que eu tenho, o que a gente consegue produzir, até onde a gente consegue fazer, qual que é o escopo do jogo todo, né, que a gente quer. Isso é possível fazer nesse tempo? E você, né, começa a planejar, começa a deixar margem de tempo, ok? Se você faz tudo isso certinho, você não vai ter muita dor de cabeça. Porque se você tem um problema e, putz, não, meu computador explodiu, aí você olha no cronograma e fala, não, tem 2 meses de margem, que é justamente para isso, para problema. Então, eu acho que, no geral, depende muito do jeito que você se planeja. A gente tem o que chama de milagre do fim de semestre, né? O jogo ele tá fluindo de um jeito por 3 meses. Na última semana, o jogo vira completamente do avesso, vira um jogo novo. Todo mundo olha e fala, nossa, o jogo se transformou. Mas é porque durante o semestre você não se planeja bem, e aí na última semana você larga tudo que você tem e começa a produzir que nem louco, e começa a trabalhar que nem louco, e vira a noite. E aí esse professor ele olha e fala, ó, se isso aconteceu, não é um bom sinal, que significa que vocês se planejaram mal durante meses. Quando você faz o planejamento do seu jogo, né, você tem uma margem de erro, então tem um tempo ali para refinamento, para correção de bugs, para endereçar imprevistos, porque sempre acontecem imprevistos, né? Ao meu ver, eu acho que é muito importante, desde o início do projeto, ter uma proximidade dos jogadores, porque conforme você vai fazendo novas versões do jogo, vai testando novas builds, uma vez que você tem essa lista de entregas, com verificações com o seu público, jogando com eles, recebendo feedback, você vai refinando o seu produto e vai vendo que muitas das ideias que você tinha planejado, às vezes não são relevantes, às vezes são muito relevantes, então você sabe que você pode dar um pouco mais de foco naquilo no futuro, ou às vezes são secundárias, então você pode dizer isso, a gente endereça mais no refinamento, vamos focar mais agora, nos próximos meses, por exemplo, nessa outra função do jogo que o pessoal tem gostado muito. Então é interessante ter esse processo de validação, porque faz com que a sua gestão de risco seja mais efetiva. Essa questão de se programar e se planejar bem, isso serve se você meio que está no controle do seu projeto, né? Se o jogo é seu. Em empresas grandes, isso não vai estar na sua mão. E aí você começa a mexer com outras partes que também são meio caóticas. Você está na parte de arte, é a sua parte de produzir. Mas o cara que está planejando o jogo, ele tem que conversar com o executivo que está botando dinheiro. Então, assim, são partes que ficam meio caóticas, porque você está mexendo com muita coisa, você está mexendo com um orçamento muito grande, e aí o cara não tem uma flexibilidade, né, de falar, não, vamos colocar um prazo a mais. Fala, não, o jogo tem que lançar, porque tem que vender um certo número. Então, se programar, se planejar, funciona se o projeto é seu. Mas se você está num projeto grande, meio que você está à mercê aí do gerenciamento de outras pessoas. Inclusive, né, nos últimos anos a gente tem vários exemplos de jogos que foram lançados no modelo de pré-venda, né? Então, a pessoa compra o jogo agora já com uma data de lançamento específica e o jogo, quando chegou, foi uma catástrofe, né? Porque houve um monte de premissas que não funcionavam, houve também um investimento que às vezes é desproporcional em marketing em relação ao que foi investido em desenvolvimento, e como o jogo já tinha esse compromisso de lançamento, não tinha como não lançar. Né? E isso de empresas de renome, então vocês vejam que é uma questão bem sensível e difícil de controlar. E para finalizar, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em cursar design de games? Primeiro, não é que nem jogar jogo, é mais complexo que isso. Se você não sabe trabalhar em equipe, se você não tem uma pegada de sair do seu caminho para aprender alguma coisa, então não é muito um curso para você, porque não tem muitas faculdades disso, não tem muitos cursos disso. Não é o tipo de coisa que você vai entrar na faculdade, todo mundo vai te dar na mão, falar, ó, é isso aqui tudo que você precisa saber da exata maneira que você vai usar. É uma coisa que vai exercer muito, sabe, de você pesquisar e procurar, ir atrás e ficar tentando e errando. Vai exigir meio que uma disciplina. Permanecer flexível, com a cabeça aberta a aprendizado, conhecimento, né? Principalmente a ter novas perspectivas, que isso vai ser muito estimulante. Para você criar coisas interessantes, você precisa ter repertório, né?
É interessante, às vezes, pegar um livro para ler, assistir um filme que seja diferente, né? E principalmente ter essa disponibilidade, né, para estar com as outras pessoas, discutir com elas, e principalmente receber feedback, né? Você está sempre mostrando o seu trabalho para outras pessoas, porque elas vão reconhecer algum valor nisso, né? E se elas não reconhecerem, você sabe que tem alguma coisa que você precisa melhorar, né? Tanto quando você está começando e principalmente quando você vai avançando na sua carreira. Isso faz muita diferença. Ricardo, Thomas, muito obrigado pelo bate-papo. Quem conferiu o que vocês compartilharam aqui hoje vai perceber que quem quer trabalhar com games tem várias oportunidades de atuação e que gostar de jogar videogame é só o primeiro passo para uma carreira de sucesso, né? Muito obrigado para você que acompanhou a conversa. Não esquece de compartilhar esse episódio com aquela pessoa que você conhece que quer saber mais sobre o curso de Design de Games. Semana que vem, você sabe, tem mais episódio novo aqui no podcast, então a gente se encontra lá, beleza? Um grande abraço e até a próxima! Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.